Era muito bom. Él vio que era muy bueno. De toda a criação, De toda la creación, nós somos aquilo que é a expressão de Deus. nosotros somos aquello lo que es la expresión de Dios. E aí Deus ficou muito feliz, né? Y Dios quedó muy feliz Por cada um de nós. por cada uno de Então, nosotros. esta é a graça que eu preciso ter. Y esto es la gracia que yo necesito creer. Que eu sou meu pai, minha mãe, Que yo soy mi padre, mi madre, e a alma e o Espírito de Deus que habita em mim. y el alma y el espíritu de Dios que habita en mí. E esta é a graça. Y esta es la gracia. A segunda graça La segunda é gracia quando nós somos batizados. es cuando nosotros somos bautizados. Nós somos configurados Nosotros somos configurados à imagem e à graça da filiação a Deus. a la imagen y la filiación a Dios. Nós pertencemos a Deus. Nosotros pertenecemos a Dios. No dia do nosso batismo, En el día de nuestro bautismo, nós somos redimidos de todo mal, nosotros somos redimidos de todo mal, de tudo aquilo que poderia vir na vida do meu pai, da minha mãe, de todo lo que podía haber venido en la vida de mi padre, de mi madre, todo e qualquer mal. todo y cualquier mal, Tudo aquilo que poderia ser sinal de pecado, todo lo que podía ser señal de pecado, até mesmo da marca do pecado original. hasta de la marca del pecado original. Nós somos lavados no sangue de Jesus Somos lavados con la sangre de Jesús para uma vida de uma pessoa ungida por Deus. para la vida de una persona ungida por Dios. Porque no dia do nosso batismo, Porque en el día de nuestro o bautismo, sacerdote, el sacerdote, nossos pais, nuestros padres, nossos padrinhos, nuestros padrinos, vai marcar nossa testa van a marcar en nuestra frente com o sinal da cruz de Cristo. con la señal de la cruz de Cristo. Somos marcados Somos marcados daqueles que pertencem a Deus. por aquellos que pertenecemos a Dios. Depois nós somos também ungidos com o óleo dos catecúmenos. También después somos ungidos con el óleo de los catecúmenos, con el aceite. Depois nós somos ungidos também com o óleo do Santo Crisma, También somos ungidos con el aceite, el óleo del Santo Crisma, que é o óleo que vai dar a dimensão de poder reinar sobre todas as coisas, que es lo que nos da la dimensión de poder reinar sobre todas las de cosas, ser ungido de Deus. de ser ungido por Dios. O mesmo óleo que eu e o Padre recebemos nas mãos, El mismo óleo que el Padre y yo recibimos en las manos, los que sacerdotes, que o bispo recebe em sua cabeça, que el obispo recibe en su cabeza, que é derramado sobre ele, que es derramado sobre él, para que ele seja ungido de Deus. para que sea ungido de Dios. Você também Usted también lo recibe. recebe este mesmo óleo, Que recibís el mismo óleo que reciben para los dizer sacerdotes. que você é um homem ungido de Deus Para decir que usted es un hombre ungido de Dios. em toda a sua história. Y toda tu historia E todas estas graças y todas estas gracias, ninguém pode tirar nadie te las puede sacar até a morte, hasta la muerte, até quando nós fomos para o céu. hasta cuando nos vayamos al cielo. Nada. Nada. Mesmo que se eu for condenado para ir para o inferno, Aunque yo sea condenado para ir al infierno, não vai tirar as graças de Deus em mim. no va a sacar las gracias de Dios en mí. Nenhum homem vira demônio, Ni un hombre se vuelve demonio. vira um filho que rejeitou a Deus. Se vuelve el hijo que rechazó a Dios. Mas nós não vamos perder Pero no vamos a perder a unção. la unción. Vai estar aquela pessoa ali, Va a estar esa persona ahí, mas não vai virar diabo. pero no va a volver diablo. Não, No va a um volver filho diablo. que rejeitou a Deus. Solo se vuelve un hijo que rechazó a Dios. Então nós temos que saber que tudo de Deus em nós é eterno. Por eso tenemos que saber que todo lo que está en nosotros es eterno. Deus nos dá toda a graça e todas as bênçãos por toda a eternidade. Dios nos da todas las gracias, todas las bendiciones por toda la eternidad. Só que às vezes a gente não se deixa banhar por esta graça. Solo que a veces nosotros no nos dejamos bañar por estas Às gracias. vezes, devido a diversas circunstâncias, Debido a diversas circunstancias, nós vamos contaminando a nossa vida nosotros vamos contaminando nuestra vida. depois do nosso batismo. Después de nuestro bautismo, Nós vamos às vezes deixando alguns pecados voltar para a nossa vida. y nosotros vamos dejando que algunos pecados vuelvan hacia nuestra vida. Porque nós, no batismo, Porque nosotros en el bautismo, se eu morresse no dia do meu batismo, si yo
morresse, si yo muero en mi bautismo, eu vou para o céu direto. yo voy al cielo directamente. Porque o batismo me dá a graça de toda a redenção da minha vida. Entonces el bautismo me da la gracia de toda la redención en mi vida. Esse dia, um rapaz que eu conheci, En este día, un joven que yo conocí, ele não tinha sido batizado, él no había sido bautizado. e aí ele ia ser batizado. Él iba a ser bautizado. Aí ele disse, Ahí él dijo, eu quero ser batizado yo quiero ser bautizado e morrer logo em seguida. y morir ahí, enseguida. Mas não Al mismo- morreu. Pero no murió. Era o desejo dele de entrar no céu. Era su deseo de entrar al cielo. Mas ele disse, Deus queira me levar para o céu hoje. Pero yo dije, Dios quiera llevarme al cielo hoy. Né? Porque ele foi batizado, Porque él fue bautizado e no batismo todos os pecados, y en el bautismo todos los pecados. ele estava com 23 anos, Él estaba con 23 años. todos os pecados Todos los pecados daqueles 23 anos hasta los 23 años estava redimido em Deus. estaban redimidos. Então, para nós vermos a graça que nós somos diante de Deus. Entonces, esta es la gracia que tenemos ante Dios. Então, por isso, quando nós nos contaminamos com o mal, Por eso, cuando nos contaminamos con el mal, há algumas coisas que a gente precisa saber de onde vem este mal. hay algunas cosas que necesitamos saber de dónde viene este mal. Então, nós temos, às vezes, algumas doenças, enfermidades, Entonces, nosotros a veces tenemos unas enfermedades que vêm biologicamente, que vienen biológicamente, vêm por vírus, bactérias, viene por un virus, viene por una como bacteria, nós enfrentamos nesse tempo, como nosotros enfrentamos en este esta tiempo, pandemia en esta pandemia da Covid, del COVID, e que muita gente em meu país morreu, que mucha gente en mi país murió, quase 700 mil pessoas. más de 700.000 personas. Então nós vamos ver que são doenças que vêm Entonces vamos a ver que son enfermedades que vienen de um vírus. de un virus. Então nós estamos sujeitos a estas situações. Entonces estamos expuestos a estas situaciones. Também tem as doenças que vêm às vezes da nossa família, También a veces vienen enfermedades que vienen de nuestra familia, como aquela jovem que tinha morrido agora. como aquella joven que había, esa muchacha que murió ahora. Então pode ser um vírus, Puede ser un virus, pode ser uma bactéria, puede ser una bacteria, pode ser uma doença familiar. puede ser una enfermedad familiar. Às vezes nós trazemos em nós as doenças familiares. A veces nosotros traemos en nosotros enfermedades familiares. Na minha casa, na minha família, En mi casa, en mi familia, por parte de minha madre, por parte de mi madre, tem diabetes. hay diabetes. Sim, diabetes. Toda a família da minha mãe Toda la familia de mi madre tem diabetes. tiene diabetes. E tem também Y hay también epilepsia. 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 Sim, epilepsia. Tem também. Na parte do meu pai, En la parte de mi padre, as pessoas têm muito problema de derrame cerebral las personas tienen mucho problema de derrame cerebral e problema do coração, y problema del corazón, de morrer. de morir. Então, o que nós fazemos para não desenvolver esta doença? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para no desarrollar estas enfermedades? Já sei que eu não posso comer muito sal, Ya sé que no puedo comer mucha sal, então eu vou diminuir o sal, entonces yo voy a disminuir porque la sal, pode dar pressão alta, porque me puede dar presión alta, pode dar triglicérides, me puede dar colesterol, colesterol, todo aquilo que pode gerar problemas de derrame cerebral. todo aquello que puede generar problemas de derrame cerebral. Então eu pratico esporte, Entonces practico deporte, como comida com menos sal. como comida con menos sal. Na parte da minha mãe, En la parte de mi madre ela tem diabetes, tiene diabetes, então eu evito de comer doce. entonces me Evito- cuido de comer dulce. Doces, eu já sei que se eu comer doce, pode desenvolver a doença. Yo ya sé que si como dulce puedes desarrollar la enfermedad. Eu não posso querer ser igual a todo mundo. Yo no puedo querer ser como todo mundo. Que todo mundo gosta de doce. Como todo mundo le gusta el dulce. Eu já sei, na minha casa En mi casa tem este problema. hay este problema. As doenças como epilepsia, Las enfermedades como epilepsia, eu tive quando criança. yo tuve cuando era chico E eu passei muito apertado, y yo la pasé muy mal porque meu porque mi padre, pai não era cristão. porque mi padre no era cristiano E ele acreditava na reencarnação. y él creía en la reencarnación.
E ele dizia que eu estava pagando karma. Y él decía que yo estaba pagando un karma. Então eu tinha a doença, Entonces yo tenía la enfermedad, eu caía no chão, yo me caía en el tinha piso, convulsão, tenía las convulsiones e meu pai não me levava no médico. y mi padre no me llevaba al médico Porque ele achava que eu estava pagando alguma coisa. porque él creía que yo estaba pagando alguna cosa. Então, até que um dia Entonces hasta que un día eu estava perto de uma farmácia yo estaba cerca de una farmacia e tive aquela convulsão. y tuve aquella convulsión. Eu cheguei a ter quase 20 convulsões por dia. Yo llegaba a tener hasta casi 20 convulsiones al día. Sim, Harto. porque foi agravando Porque se fue empeorando por causa da ignorância de meu papai. por causa de la ignorancia de mi padre. Então, às vezes nós sofremos consequências Entonces, a veces sufrimos las consecuencias por causa da ignorância do outro. por causa de la ignorancia del otro. Então, quando eu fui ao médico, Entonces, cuando fui al médico, comecei a tomar os medicamentos. comencé a tomar los remedios, O médico me deu os remédios, el médico me dio los remedios, pediu que eu fizesse exercício físico, me pidió que haga ejercicio físico, que eu nadasse, que nadara, natação. natación. Eu fiquei bom para nadar. E aquelas convulsões foram acabando. Até os 13 anos cessou. Y aquellas convulsiones, haciendo ejercicio, siguiendo lo que el doctor decía, fueron acabando hasta Entonces, los 3 años que cesaron. Muitas vezes, Entonces, muchas veces nós sofremos por causa dessas coisas. muchas veces nosotros sufrimos por causa de estas cosas, Dessas coisas humanas, biológicas e genéticas. por estas cosas biológicas y genéticas. Então, nós temos algumas doenças Entonces tenemos algunas enfermedades que são provenientes de situações. que provienen de situaciones. E há também as enfermidades, falsas enfermidades. Y también hay las falsas enfermedades. Há muitas pessoas, Hay muchas personas, por causa de carência afetiva, por causa de carencia afectiva, às vezes a criança, quando quer o colo de sua mãe, a veces cuando el niño, la niña necesita una falda de su mamá, aí ela começa a chorar, ella comienza a llorar e aí a mamãe pergunta: y ahí la mamá pregunta, o que você tem? ¿qué es lo que tenés? Dor de cabeça? Dolor de cabeza. Mas ela não está com dor de cabeça. Pero no está con dolor de cabeza. Ela está carente do colo da mãe. Ella tiene carencia de la falda de su mamá. E aí, toda vez que ela quer o colo da mãe, Entonces, toda vez que ella quiere la falda de su mamá, ela vai dizer o quê? ella va a decir que Estou com dor de cabeça. estoy con dolor de cabeza, Dor de ouvido, dolor de oído, dor de barriga, dolor de barriga, dor nas costas. dolor en las espaldas. E depois ela cresce. Y después crece E muitas vezes y muchas veces ela tem um sintoma da dor. ella tiene un síntoma de este dolor Quando ela está triste, cuando está triste, quando ela está desanimada, cuando está desanimada, quando as coisas deram errado. cuando las cosas no le dieron cierto, no le salieron Aí bien. ela tem os sintomas da doença, Ella tiene síntomas de esta enfermedad, desta falsa de enfermidade. esta falsa enfermedad. E às vezes ela vai ao médico Entonces, y a veces va al médico e não acha doença, y no encuentran la enfermedad porque é uma falsa enfermidade, porque es una falsa enfermedad, de uma carência afetiva. de una carencia afectiva. Então é muito interessante. Entonces, es muy interesante. Então muitos das nossas contaminações espirituais também Entonces, muchas de nuestras contaminaciones espirituales también vêm em nossa vida. Nós temos dois tipos de contaminação: vienen a nuestra vida y hay dos tipos de contaminaciones, a humana la humana e a espiritual. y la espiritual, Diferente. diferentes. Então, as contaminações humanas Las contaminaciones humanas, vai dizer que muitas vezes se dice que muchas veces a gente aprende em casa. están en la casa. Às vezes a gente aprende a xingar, A veces nosotros aprendemos a renegar, a brigar, a pelear, a falar mal do outro, a hablar mal del otro, a gritar, a gritar, a ofender, a ofender, a desrespeitar o papai e mamãe, a faltarle respeto al padre, a la madre, a brigar um com o outro, a pelear uno con el otro, as impurezas da comida, comer muito. a las impurezas de la comida, a comer mucho. Às vezes nós aprendemos errado na nossa afetividade, A veces nosotros aprendemos equivocada, de forma errónea, la afectividad, na sexualidade, La sexualidad. aprendemos a ver com o outro mais velho, às vezes a masturbar, a veces la ver masturbación, filmes,
a ver películas pornográficas. Sim, nós vamos aprendendo às vezes com pessoas pecados. Entonces, muchas veces vamos aprendiendo con personas los pecados. Às vezes aprendemos a mentir, Aprendemos a mentir, a falar mal do papai, a hablar mal del padre, de nossa mãe. a hablar mal de mi madre. Porque às vezes, em minha casa, eu vou dizer de minha casa, Porque a veces voy a hablar de mi casa. meu pai Mi padre era policial. era policía E muitas vezes, y muchas veces ele chegava na minha casa, él llegaba a mi casa muito nervoso, muy nervioso, muito irritado, muy irritado, porque ficou a noite inteira porque se quedó toda la noche correndo atrás de bandidos. corriendo atrás de los bandidos. E quando ele chegava na minha casa, Y entonces cuando él llegaba a mi casa, a gente às vezes não podia falar nada com ele. entonces nosotros no podíamos hablar nada con él. Se a gente falasse alguma coisa, Si había que decir algo, ele ficava nervoso, él quedaba nervioso, xingava, él renegaba, falava palavrão, hablaba malas palabras, queria bater, queria nos bater. quería pegarnos. Se minha mãe falasse alguma Si mi coisa, madre decía alguna cosa, ele mandava calar a boca. él decía que se calle la boca. Às vezes gritava com minha madre, A veces gritaba con mi madre, ofendia, ofendía, falava mal da minha mãe. hablaba mal de mi madre E muitas vezes colocava muitos defeitos em minha mãe. y muchas veces colocaba muchos defectos en mi madre. E a gente ficava muito triste. Y nosotros quedábamos muy tristes. Mas a gente aprendeu também. Pero nosotros aprendimos también. Às vezes minha mãe A veces mi madre também brigava com meu pai. también peleaba con mi padre. Xingava meu pai. Lo renegaba a mi padre. Falava mal do meu pai. Hablaba mal de mi padre. Colocava muitos defeitos no meu pai. Le colocaba muchos defectos a mi padre. Então, para nós era muito triste. Entonces para nosotros era muy triste. Mas a gente aprendeu também a fazer isso. Pero nosotros también aprendimos a hacer A eso. gente perde o amor pelo pai. Nosotros perdemos el amor por nuestro Aquele padre. carinho, Aquel cariño, aquela proximidade, aquella aproximación, aquela afetividade. aquella afectividad. Às vezes a gente perdeu também com a nossa mãe. Perdemos também da nossa A veces también perdemos con nuestra madre. Porque como abraçar minha mãe, ¿Cómo abrazar a mi madre? sabendo que ela tem tantos defeitos? Sabiendo que ella tiene tantos defectos, Que meu pai falava, que mi padre hablaba. por que eu casei com esta mulher? ¿Por qué me casé con esta Eu mujer? devia ser burro. ¡Ay, qué burro! Entende? ¿Entiende? Porque às vezes nós, como filhos, Porque a veces nosotros como hijos, como eu vou amar minha madre? ¿cómo voy a amar a mi madre? Desse jeito? De esta forma. Como amar meu pai? ¿Cómo voy a amar a mi padre? Então a gente cria uma rejeição. Entonces nosotros creamos un rechazo. Às vezes contra o nosso pai, A veces contra nuestro padre, contra a nossa mãe. contra nuestra madre. A gente começa a falar mal do nosso irmão, Comenzamos a hablar mal de nuestro hermano. colocar os mesmos defeitos que meu pai coloca, Colocar los mismos defectos que mi padre colocaba, que minha mãe colocava. que mi madre colocaba. Então nós vamos passando muitos pecados para o outro, Entonces nosotros vamos pasando muchos pecados a los otros. de palavras, de De ações. palavras. Então nós vamos contaminando o outro com as nossas. Entonces nosotros vamos contaminando a otros con nuestras acciones. Às vezes a gente aprende na escola, A veces en la escuela aprendemos às vezes também a mentir. aprendemos a mentir. Às vezes a gente não pode dizer para o nosso pai certas coisas, A veces no podemos decir para nuestro padre ciertas cosas. porque se eu contar para meu pai eu vou apanhar. Porque si yo le digo a mi padre, me va a dar huasca. Se eu falar para minha mãe, Si yo le digo a mi madre, ela também vai me bater. ella también me va Então, a para pegar. quem eu vou falar? Entonces, ¿para qué voy a hablar? Não tem. No hay. Aí eu vou contar para o meu amigo Entonces voy a contar a mi amigo. e ele manda eu fazer outro tipo de coisa. Entonces él me manda a hacer otro tipo de cosa. Então a nossa educação familiar Entonces ya no es una educación familiar. é muito perigosa, Es muy peligroso. porque às vezes nós aprendemos tudo isso. Porque a veces nosotros aprendemos todo esto. Então, para formar nossa vida Entonces, para humana, formar nuestra vida, nós temos a nossa educação familiar, nosotros tenemos nuestra educación familiar, a nossa educação religiosa nuestra educación religiosa e a nossa educação pedagógica. y nuestra educación pedagógica. E às vezes a nossa educação religiosa Y a veces nuestra educación religiosa em casa é muito falha. en casa falla mucho. Muitas vezes Muchas veces nós não escutamos nosso pai e nossa mãe falar de Deus para nós. nunca nuestros padres nos han hablado de Dios.
Eu nunca vi meu pai falar de Deus para mim. Y yo nunca vi mi padre hablando de Dios para mí. A minha mãe dizia para a gente rezar. Mi madre no decía para que recemos. ¿Decía? Dizia, vamos rezar. Vamos a rezar. A minha mãe toda noite, Mi madre toda la noche, antes, quando escurecia, antes que oscurecía, ela dizia, ella decía, vamos rezar, vamos a rezar, porque o demônio está solto. porque el demonio está suelto. Agora ele está solto na terra. Ahora está suelto en la tierra, Porque ela sabia que eu gostava de sair para a rua. porque ella sabía que a mí me gustaba ir a la calle. Então ela dizia, cuidado. Entonces decía, cuidado, A hora que você sai para a rua, vas a salir a la calle, o demônio pode estar lá fora. el demonio está allá afuera. Então quando eu ia sair, Entonces yo iba a salir, eu punha a cara para fora, ponía la cara afuera, não vi o demônio. no veía al demonio. Então eu podia sair. Entonces yo salía, Mas ela dizia, vamos rezar. pero ella decía, vamos a rezar. Aí me ensinava a oração do anjo da guarda. Entonces enseñaba la oración del ángel de la guarda. Então eu rezava a oração do anjo da guarda Entonces yo rezaba la oración del ángel de la guarda e saía para brincar na rua. y salía para jugar en la calle. Então todos nós, Entonces todos nosotros, a única oração la única oración que eu aprendi que yo aprendí era a Ave Maria, era el Ave María, a oração do anjo, la oración del ángel, e não sabia muito bem o Pai Nosso. y no sabía muy bien el Padre Nuestro. Eu acho que eu fui na igreja Yo creo que yo fui a la iglesia com minha madre con mi madre umas 3 vezes. unas 3 veces, Com meu pai, nunca. con mi padre nunca. Então, a formação religiosa Entonces la formación religiosa faltou na minha vida. faltó en mi vida E creio que faltou na vida de todos nós. y faltó en la vida de todos nosotros. Porque nós, muitas vezes, Porque nosotros muchas veces ficamos presos quedamos presos nesse emaranhado de pecados. en este montón de pecados Que fomos passando para o outro. que fuimos pasando unos a los otros. Então, nós vamos ver que o que entra Entonces vamos a ver qué es lo que entra em nossa vida, en nuestra vida. muitos desses pecados, Muchos de esos pecados nós aprendemos lá fora, nosotros aprendemos allá com afuera, outras pessoas também, con otras personas también, às vezes em casa. a veces en casa. Lembro que às vezes, quando lá em casa chegou o telefone, Cuando en mi casa llegó el teléfono, às vezes minha mãe estava lá fazendo a comida entonces mi madre estaba haciendo una comida e alguém ligava, y alguien llamaba a minha mãe dizia, y mi madre decía, pergunta quem que é. pregunta quién es. Aí eu perguntava, quem é? Y yo preguntaba, ¿quién es? É fulana. Es fulana. A minha mãe, diga que eu não estou não. Y mi madre diga que yo no estoy. Então eu aprendi a mentir também. Entonces yo también aprendí a mentir. Está vendo? ¿Están viendo? Parece que hartos padres me han dicho. Então nós vamos vendo que dessas situações, Entonces vamos aprendiendo, viviendo estas situaciones. às vezes nós aprendemos a falar mal, Entonces aprendemos a hablar mal, que nós não deveríamos aprender. que nosotros no deberíamos aprender. Porque a nossa boca é para abençoar as Porque coisas. nuestra boca es para bendecir las cosas a Hoje las personas. nós vimos na primeira leitura. Hoy nosotros vimos en las lecturas. Eu vou abençoar você. Yo voy a bendecirte. Deus não disse desta situação. Dios nos dijo esta situación. Mas a gente vai falar disso amanhã. Pero vamos a ir hablando. Então a boca fala, está cheio o coração. La boca habla lo que está lleno el corazón. Mateus 12:34, Jesus vai dizer: Mateo 12:34. a boca fala o que está cheio no meu La coração. boca habla lo que el corazón tiene. Imagina se meu coração está cheio de coisa ruim, Imagínense que mi corazón está lleno de cosas vou malas. falar todas as coisas malas para os outros. Voy a hablar todas las cosas malas para los otros. Se meu coração está cheio de coisa boa, Si mi corazón está lleno de cosas buenas, vou espalhar coisas boas. voy a esparcir cosas Então, buenas. vou espalhar graça e não pecado. Voy a esparcir gracia, no pecado. Então, Tiago 4 Entonces, Santiago 4 vai dizer que de onde vêm as lutas e as guerras entre nós? Por que nós brigamos um com o outro? va a decir de dónde vienen las guerras, las peleas entre nosotros. ¿Por qué peleamos tanto? Vai dizer que vem das paixões, Viene de las pasiones, vem do ciúme viene de los celos e da inveja. y viene de la envidia. Por isso nós fazemos guerra. Por eso hay guerra. As paixões são os diversos pecados, Las pasiones son los diversos pecados, que depois eu vou enumerar alguns. que después voy a enumerar algunos.
O ciúme El celos é que vem da nossa inferioridade. es de lo que viene de nuestra inferioridad. Então, porque eu me sinto inferior àquela pessoa, Como yo me siento inferior a esa persona, eu quero destruir ela. yo quiero destruirla. Eu quero matá-la. Yo quiero matar. Eu quero que ela sofra. Yo quiero que ella Eu sufra. quero que ela seja infeliz. Yo quiero que sea infeliz. Eu quero que tudo de ruim aconteça com Yo ela. creo que todo lo malo sucede en esta persona. Então, a pessoa que está nessa situação, Entonces la persona que está en esta situación, o ciúme vai gerar esta guerra no seu coração. el celo va a crear esta guerra en el corazón. Então, quando você está com raiva de alguém Entonces cuando estás con rabia de alguien e querendo destruir alguém, y queriendo destruir a é alguien, por causa da sua inferioridade es por causa de tu inferioridad, sentirse inferior àquela pessoa. a esa persona. E Deus não te fez para ser inferior. Y Dios no te hizo para ser inferior. Você, diante de Deus, Usted delante de Dios, olá ou aqui, você, ahí o acá, o bem-aventurado, es la cheio bienaventurada, de graça, llena de gracia. o bem-aventurado de El Deus, bienaventurado de Dios, não inferior. no inferior. Não existe ninguém no mundo como você. No existe nadie en el mundo como usted. Só tem você no mundo com este rosto, Solo hay usted en el mundo con ese rostro, com esta identidade. con esta identidad, con la Não huella. existe ninguém mais bonito do que você, No existe nadie más bonito que vos, nem mais feio. ni más feo. Bien, ni más bonito ni más feo. Sim, Sí, não existe ninguém mais bonito do que eu no existe nada más bonita que yo, e nem mais feio do que ni eu. más fea que yo. Porque só tem eu nesse mundo, Porque yo soy único. único en este mundo. Então por que eu vou me comparar com outras pessoas? Entonces, ¿por qué me voy a comparar con otras personas? Não existe. No existe. Você é o mais belo Usted es el más bello para Deus. para Dios. Você é a mais bela. Usted es la más bella. É a filha amada de Deus. Es la hija amada de Dios. Você é o filho amado de Usted Deus. es el hijo amado de Dios. Não existe ninguém no mundo como você. No existe nadie en el mundo como usted. Assim Deus nos enxerga. Así Dios nos hizo. Deus só vê o que é bom da nossa vida. Dios vio lo que era bueno en nuestra vida. Deus não vê os nossos pecados. Dios no ve nuestros pecados. Os pecados só fazem mal a gente mesmo. Los pecados solo nos hacen mal a nosotros Quem vê os mismos. nossos pecados é o demônio. Quien ve nuestro pecado es el demonio. Ele que fica acusando os nossos Él es pecados. el que se queda acusándonos a cada uno. Por que eu sei que eu peco? ¿Por qué yo sé que yo peco? Por causa do Espírito Santo. Por causa del Espíritu Santo. O Espírito Santo me mostra que eu estou vivendo uma vida errada. El Espíritu Santo me muestra que yo estoy viviendo una vida equivocada. Para eu consertar a minha vida. Para consertar a minha vida. Para concertar, para arreglar mi vida. Para ter uma vida nova. Para tener una vida nueva. O Espírito Santo me manda confessar. El Espíritu Santo me manda que me Me manda confiese. santificar aquela área da minha vida. Me manda a santificar esta área de mi vida. Para que as paixões não tomem conta do meu coração. Para que las pasiones no tomen cuenta, no tomen dominio sobre mi Então, corazón. O pecado da inveja, Entonces el pecado de la envidia, até às vezes as pessoas ficam muito confundindo a inveja com um pecado espiritual. a veces las personas confunden mucho la envidia con un pecado espiritual. Não é um pecado espiritual. No es un pecado espiritual, Não só no, que vem e pega nas pessoas. que viene y agarra. Não, eu vou deixando entrar na minha vida. Yo voy dejando que este pecado entre en mi vida. Porque ele entrou na vida do homem Porque él entró en la vida del hombre lá atrás. allá atrás. Depois nós somos lavados e santificados Después fuimos lavados y no santificados sangue redentor de Jesus en la sangre redentora de Jesús para uma vida nova, para una vida no nueva batismo. en el bautismo. Então nós somos lavados desses pecados capitais. Entonces fuimos lavados de estos pecados capitales. Então nós temos os outros pecados capitais. Entonces tenemos los otros pecados capitales. Também, além da inveja, La envidia, tem a gula, la gula, luxúria, lujuria, a ira, ira, preguiça, flojera, avareza, avaricia, soberba, soberbia, orgulho. orgullo. Pronto. Listo. 7 pecados. 7 pecados. Que o demônio, que o mal, o demônio, El mal, que o demônio esparramou no mundo. el mal que el demonio esparció por todo el mundo. Deixou primeiro em Eva.
Dejó el primero en Eva. Então, as paixões a gente vai passando uma para o outro. Las pasiones nosotros vamos pasando uno para el otro. Vamos pegar uma lista de paixões, Gálatas 5:19, só Vamos a para que agarrar todo mundo una lista de saiba. pasiones, Gálatas 5, 19, Gálatas 5, 19. sim. Un ratito, padre. Ya. 5, 19. 19. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenza, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pronto. Esta é uma lista. Também, se pegarmos, temos uma outra lista para esse tempo. 2 Timóteo 3:1. 2 Timóteo 3:1. 3:1. Has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Então, olha quantos pecados que nós vamos passando para o outro. Miren cuántos pecados nosotros vamos pasando para el otro. E aí tem os pecados espirituais. Entonces ahí también hay los pecados espirituales. Nós vemos que vem geneticamente os pecados, que nós vamos contaminar as pessoas com as doenças. Nosotros contaminamos a las personas con las enfermedades, Na parte humana, la parte humana, que vem do meu pai, que viene de mi padre, vem geneticamente, que viene genéticamente, tem estas contaminações humanas tiene estas contaminaciones humanas e tem as contaminações espirituais. y hay las contaminaciones espirituales. Então, quando nós pegamos na palavra de Deus, Entonces, cuando nosotros agarramos la palabra de Dios, lá em Deuteronômio 18:9, en Deuteronomio 18:9, vai falar das contaminações espirituais va a hablar de las contaminaciones espirituales, que nós abandonamos a Deus, que nosotros abandonamos a Dios, abandonamos a Jesus, abandonamos a Jesús, abandonamos nossa fé abandonamos en nuestra fe, e vamos dar ouvido aos espíritos malignos desse mundo. abandonamos nuestra fe y escuchamos a los espíritus malignos. Sim. Então, aí está uma lista. En Deuteronomio 18:9. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se haya a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se haya ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Amém. Então, nós não podemos abandonar nosso Deus por outras coisas, filosofias. Colossenses 2:8 vai dizer que muitas vezes Nosotros no podemos abandonar a Dios por estas cosas. Va a decir Colosenses 2:18. 8, 2:8. Sim, vai dizer que há muitas filosofias no mundo, Que hay muchas filosofías en el mundo baseado nas coisas humanas, basadas en las cosas humanas, não em Jesus Cristo. no en Jesucristo. É Ele que nos salva, Es Él quien nos salva, não estas filosofias. no en esta filosofía. Livro da Sabedoria 13, Libro de la Sabiduría 13:1 também vai dizer va a decir: das pessoas que acreditam em astros, las personas que creen en astro, cartomantes, en las cartas, deixa de acreditar em Deus dejan de creer en Dios para acreditar nos astros, para creer en los astros, em astrologias. en la astrología. Foi Deus que fez todos os astros. Fue Dios quien creó todos los astros. E as pessoas deixam de acreditar em Deus Y las personas dejan de creer en Dios para acreditar nisso. para creer en esto. Então Deus vai dizer que a pessoa é insensata, Entonces Dios va a decir que las personas son insensatas. não vai receber graça.
não vai receber no graça. van a recibir las gracias. Porque deixou Deus, Porque dejaron a Dios de lado. aquele que pode te abençoar Aquel que te puede e que bendecir te dá a bênção eterna. y darte la bendición eterna. Isaías 8:19 Isaías 8:19 vai dizer que quem participa destas coisas va a decir que quien participa de estas cosas andará errantes, andará de forma errónea, fatigados, fatigados, vai andar triste, triste, verá só tristeza e escuridão, verás solo tristeza y oscuridad, sofrimento, sufrimiento, angústia, andará triste, andará triste, abatidos, abatido, desanimados, desanimado, não terá alegria no seu coração, no tendrá gracia, paz en su corazón, porque abandonou a Deus. porque abandonó a Dios. Então nós já sabemos que estas coisas contaminam espiritualmente. Entonces nosotros sabemos que estas cosas contaminan espiritualmente E eu não posso participar delas. y yo no puedo participar de ellas. A carta dos Efésios 6:10 La carta de los Efesios 6:10, vai dizer que nossa luta é contra o demônio, nuestra lucha es contra el demonio, contra os espíritos do mal espalhados no ar. contra los espíritus que han sido esparcidos en el aire. O Apocalipse 12 de São João, En Apocalipsis 12 de São João, 12 de San Juan, Apocalipse. 12, Apocalipse 12:9 12:9 vai dizer va a decir que o demônio foi expulso do céu que el demonio fue expulsado del e cielo, com todos os seus anjos agarró todos sus ángeles, desceu para a terra bajó a la tierra com grande ira e raiva con gran ira y rabia para perseguir os filhos de Deus. para perseguir a los hijos de Dios. Então nós temos que saber que a nossa luta é contra esses espíritos do mal, Nosotros tenemos que saber que nuestra lucha es contra esos espíritus del contra o mal, demônio. contra el demonio. Não existe almas No vagando existen almas neste mundo. vagando en este mundo. Assim que a gente morre, Así que cuando nosotros morimos, a carta aos Hebreus 9, en la carta de Hebreos 9, 27, 27, vai dizer que nós somos julgados que dice que nosotros somos juzgados e imediatamente e inmediatamente nós vamos estar na presença de Deus. vamos a estar en la presencia de Dios. Se formos dignos, Si somos dignos, nós vamos lá para o purgatório, si somos dignos, vamos al purgatorio ou vamos para o céu y vamos para el cielo e vamos receber um corpo novo. y vamos a recibir un cuerpo nuevo. Em 1 Coríntios 15, 42. En 1 de Corintios 15, 42. Vai dizer que nós vamos receber um novo corpo Dice que vamos a recibir un nuevo cuerpo e já vamos estar na presença de Deus. y que ya vamos a estar en la presencia de Dios. E lá no Apocalipse 7, versículo 9, Y en Apocalipsis 7, 19 vai dizer que as pessoas estão diante de Deus, dice que las personas que están delante de Dios, alvejar a sua veste no sangue do Cordeiro, que al ver el cordero, al vestir con la vestimenta del cordero e que estão servindo a Deus, y que están sirviendo a Dios e que Deus já enxugou todas as suas lágrimas, y que Dios ya enjuagó todas sus lágrimas. e não há mais tristeza, No hay más tristeza, não há mais sofrimento, no hay más sufrimiento. mas agora uma vida nova em Deus. Hay una vida nueva en Dios. Então, esta é a graça. Entonces, esta es la E gracia. quem já está em Deus, De quien está en Dios, já começou um novo céu e a nova terra. ya tiene un nuevo cielo y una nueva tierra. É para isso que nós estamos preparando aqui. Es para eso que nos estamos preparando aquí. Para não deixar mais estas coisas tomar conta da nossa vida. Para no dejar que estas cosas más tomen dominio sobre Sejam os nuestra vida. pecados humanos que nós fomos passando, De que nosotros como humanos hemos ido pasándolo uno a sejam los os otros. espirituais que nós recebemos de formação errada, Las cosas espirituales que nosotros hemos recibido por una formación equivocada. mas para viver uma vida nova em Deus. Pero sí para vivir una vida nueva en Dios. E temos que ter cuidado. Y tenemos que tener cuidado. 1 Timóteo 4:1, Primera de Timoteo 4, versículo 1. 4, versículo 1. Não apostatar-se da fé. Não afastar-se da No fé. alejarse de la fe. Sim. E não dar ouvido aos espíritos embusteiros. No dar espíritu a los espíritus engañosos. Sim, porque eles vão aparecer. Porque ellos van a aparecer. No tempo vindouro, nos tempos, En los tiempos, muitos hão de afastar-se da fé, muchos se van a alejar de la fe. dando ouvido aos espíritos malignos, No escuchen a los espíritus malignos, a doutrinas diabólicas. a doctrinas diabólicas. Por isso, Por esto, eles tornarão marcados ellos se van a volver marcados com a própria infâmia. con su propia infamia. Por causa de quê?
¿Por causa de qué? Eles vão dar ouvido a doutrinas Por escuchar a doctrinas que proíbem casamento, que prohíben matrimonio, o alimento que Deus criou para que sejamos tomados em ação de graça el alimento que Dios creó para que tomemos la Eucaristía. da Eucaristia. As pessoas não vão mais acreditar na Eucaristia. Las personas no van a creer más en la Eucaristía. Não vão achar que aqui está o corpo, o sangue, a No alma van de a verdade. creer que está aquí el cuerpo y la sangre de Cristo. Não vão acreditar mais. No van a creer más. Não vão acreditar mais na igreja. No van a creer más en la iglesia. Assim também vão se afastar de Deus. Así también van a alejarse de Dios. Não vão acreditar na santificação da palavra de Deus, No van a creer en la santificación, en la palabra de Dios, nem na oração. ni en la oración. Ah, minha oração não tem poder. Ah, no, la oración no tiene poder. A palavra de Deus não é verdade. La palabra de Dios no es verdad. Então, esses são os espíritos maus Entonces, esos son los espíritus malignos que estão no mundo que están en el mundo para seduzir a cada um de nós. para querer ceder, para querer entrar en cada uno de nosotros. Então, nós estamos aprendendo hoje Entonces, estamos aprendiendo hoy que muitas dessas coisas podem entrar em nossa vida, que muchas de estas cosas pueden entrar en nuestra vida, mas que nós agora queremos ser livres dela. pero nosotros podemos ser libres de ella. Então, nós vamos rezar um pouquinho, Entonces, vamos a orar un poquito, pedindo esta graça de Deus hoje, pedir esta gracia de Dios pedindo hoy, que Deus possa nos lavar com o teu sangue redentor. que podamos lavarnos con la sangre redentora de Jesús. E amanhã, Y mañana, na prédica, en la prédica, então você vai trazer entonces mañana usted en la prédica va a traer uma garrafa, una botella, botella ¿sí?, de água de agua para nós abençoarmos. para nosotros, para que la bendigamos, E amanhã a gente renova as promessas do nosso y batismo. vamos a renovar las promesas de nuestro bautismo, E depois você vai abençoar a sua casa, y después usted va a bendecir su casa, sua família, su familia, ok? ¿ok? Então põe a mão em seu coração. Ponga la mano en su corazón. Vamos pedir esta graça hoje, Vamos a pedir esta gracia hoy, que nós possamos conformar nossa vida em Deus. que nosotros podamos conformar nuestra vida en Dios. E você vai dizendo: Senhor Jesus, Usted va diciendo: Señor Jesús, eu estou aqui. yo estoy aquí. Agora eu tenho consciência Ahora tengo conciencia que a minha alma vem de Deus, que mi alma viene de Dios, que o Espírito de Deus habita em mim que el Espíritu de Dios habita en e mí, que a minha imagem y que mi imagen é do Filho amado de Deus, es del Hijo amado de Dios, que meu pai e minha mãe de mi padre y de mi madre. participaram da minha vida Participaron en mi vida geneticamente. genéticamente. Eu te peço que lava com teu sangue Yo te pido que laves con tu as sangre enfermidades que vieram do meu papai e da minha mãe, las enfermedades que vinieron de mi padre y de mi madre, que estão às vezes presentes em minha casa, que están presentes en mi casa, as falsas enfermidades las falsas que às enfermedades vezes eu criei na minha cabeça. que yo creé en mi cabeza. Às vezes eu falo que estou com uma doença. A veces yo hablo que estoy con una enfermedad, Quando eu estou triste, cuando estoy triste. às vezes eu invento uma doença para mim. A veces yo me invento una enfermedad para mí. Eu não quero mais isso na minha vida. Yo no quiero más esto en mi vida. Lava-me de toda falsa enfermidade Lávame de toda falsa enfermedad que vem desde a minha infância, que viene desde mi na minha infancia, adolescência, en mi adolescencia, na minha juventude, en mi juventud, até o momento presente. hasta el momento presente. Lava-me, Senhor, Lávame, Señor, de todas essas situações. de todas estas situaciones. Tudo que eu aprendi errado, Todo lo que yo he aprendido de forma tudo errónea, que eu ouvi na minha casa todo lo que escuché en mi casa sobre meu papá, sobre mi padre, sobre minha mãe, sobre mi madre, às vezes pecado deles, a veces pecados de ellos, situações que meu pai viveu, situaciones que mi padre seja vivió, qual tipo de pecado, sea cual sea el pecado, e que me afastou da presença do meu y pai, que me alejó de la presencia de mi padre me manteve distante do meu pai e da y me minha mãe. mantiene alejado de mi padre y de Às mi vezes madre. eu não tenho aquela afetividade Y yo no tengo esa afectividad de aproximar, de acercarme, de beijar meu pai, de besarlo, beijar minha mãe. besarla a mi Às madre. vezes todo o mal que eu fiz a meu papá, A veces todo el mal que hice a mi padre, que eu fui rebelde, que fui rebelde, que eu não obedecia, que no obedecía, todas as mentiras, todas las mentiras, todos os vícios, todos los vicios, seja de alcoolismo, sea de alcoholismo, seja de cigarro, sea de cigarro, droga, droga, todo e qualquer tipo de vício, de jogos, de azar. todo cualquier tipo de juego, de azar. Se eu acreditei Si yo creí nestas coisas en estas cosas que vieram até mim, que vinieron hasta mí,
Eu quero renunciar Yo quiero a renunciar toda impureza, a toda impureza, idolatria, toda idolatría, superstição, superstición, inimizade, enemistad, brigas, peleas, ciúmes, celos, ódio, odio, ambição, ambición, discórdias, discordia, invejas, envidia, bebedeiras. borracheras. Eu não quero mais isso para minha vida. No quiero más esto para mi vida. Toda e qualquer mágoa que está no meu coração, Todo y cualquier amargura que esté en mi corazón, seja contra os meus irmãos, sea contra mis hermanos, que aqueles que falaram mal de mim, de aquellos que hablaron mal de mí, que me caluniaram, que me calumniaron, que abusaram da minha simplicidade, que se abusaron de mi da simplicidad, minha sexualidade, de mi sexualidad, que me ensinaram coisas erradas, que me enseñaron cosas equivocadas, filmes pornográficos, películas pornográficas, masturbação, sexualidade fora do casamento. sexualidad fuera del Não matrimonio. quero mais isso para minha vida. No quiero más Quero esto ser en mi uma vida. pessoa nova em Deus. Quiero ser una persona nueva Sim, me en dê Dios. esta graça, Senhor. Lléname de esta gracia, Que teu Señor. Espírito Santo venha santificar. Que tu Espíritu Santo venga a santificarme. Eu quero te consagrar agora todos os meus pensamentos. Yo quiero consagrar todos mis pensamientos. Lava meus pensamentos Lava mis de pensamientos toda impureza, de toda de impureza, tudo aquilo que não é de Deus, de todo lo que no es de Dios, de todas aquelas situações de morte, de todas aquellas situaciones de muerte, pensamentos de morte. pensamientos de muerte. Se eu não quero mais para minha vida, Señor, no quiero más para mi vida. santifica todos os meus pensamentos, Santifica todos mis para que meus pensamientos. pensamentos sejam como os pensamentos de Jesus. Para que mis pensamientos sean como los pensamientos de Jesús. Santifica meus olhos. Santifica mis ojos. Às vezes eu vejo muita tristeza, A veces yo veo mucha tristeza, muitas coisas ruins com os meus olhos. muchas cosas malas con mis ojos. Eu alimento muitas situações com meus olhos, Me alimento de muchas situaciones de malas. ver Mis somente os ojos. defeitos das pessoas. Solo veo los defectos en las personas. Às vezes eu não olho as virtudes das A pessoas, veces no miro las virtudes de las mas fico personas. parado nos defeitos das pessoas, Solo me paro en los defectos de las nas personas. misérias das pessoas, nas misérias das En las pessoas. miserias de las personas. Não olho as qualidades. No miro las cualidades. Então, santifica meus olhos, Santifica mis para que eu ojos. veja como Jesus, Para que yo vea como Jesús. as coisas boas das pessoas, Las cosas buenas de las as personas. virtudes das pessoas. Las virtudes de las personas. Santifica meus ouvidos. Santifica mis oídos. Eu te consagro meus ouvidos. Te consagro Te meus ouvidos. consagro mis Para que oídos. seja como os ouvidos de Jesus, Para que sean como los oídos de Jesús. que escutava somente a Deus. Que escuchaba solamente a Não Dios. mais a doutrinas diabólicas. No a doctrinas diabólicas. Essas doutrinas que vai contaminar espiritualmente. Estas doctrinas que me contaminan espiritualmente. Não quero mais isso para minha vida. No quiero más para Não quero esto mais para mi vida. acreditar em adivinhação, No quiero creer más en adivinación, astrologia, en astrología, espiritismo, espiritismo, evocação dos mortos. invocación de espíritu. Não quero mais isto. No quiero más Eu esto. quero agora somente as coisas de Deus. Solo quiero las cosas de Dios. Santifique agora a minha boca, Santifica mi boca para que todas as palavras para que todas las palabras saia da minha boca, que salgan de mi boca traga alegria para as pessoas, traigan alegría a las que personas. ajude as pessoas a serem melhor. Que las personas se sientan mejor. Sinta feliz com as minhas Que palavras. se sientan felices con mis Que eu palabras. possa falar como Jesus de amor, Que pueda hablar como Jesús habló. de abençoar as pessoas, Bendecir a las personas. santificar. Que a minha Santificar. boca seja uma boca nova, Que mi boca sea una boca esta nueva. boca de Jesus, Como la de Jesús. a boca que fala das coisas de Deus. Una boca que habla de las cosas de Dios. Santifique as minhas mãos para o trabalho, Santifica mis manos para el trabajo. não mais para agressão, No para pelear. não Para mais para agresión. desonestidade, No más para deshonestidad. nem impurezas, Ni impurezas. mas para as coisas boas da vida. Sino para las cosas buenas de la vida. Dai-me um coração novo, Dame un corazón um nuevo. coração que, como o coração de Jesus, Un corazón como el corazón de Jesús. transpassado de amor, Que esparza amor. cheio de amor. Lleno de amor. Sim, um coração novo. Un corazón nuevo. Santifique as minhas pernas, Santifica mis piernas. para que eu caminhe com segurança rumo a Deus. Para que camine con seguridad hacia Dios. Sim, eu te consagro as minhas pernas.
Si yo te consagro mis piernas, lava todo o meu interior, lava todo mi interior, toda a minha sexualidade, toda mi sexualidad, afetividade, toda a minha alma, toda mi alma, todo o meu inconsciente, todo mi inconsciente, subconsciente, de todo este passado, de todo este pasado, para que eu seja santificado para que yo sea santificado a esta vida nova, a esta nueva para vida, ser este homem novo, para este hombre nuevo, este verdadeiro filho de Deus. este verdadero hijo de Dios. Porque eu necessito desta graça hoje. Porque yo necesito de esta gracia Eu vim hoy. aqui para nascer de novo, Yo vine aquí a nacer de nuevo, a ser este homem novo, a ser este hombre nuevo, este verdadeiro filho de Deus, a ser este hijo de Dios, com a imagem do filho amado de Deus. con la imagen del hijo amado de Dios, con la imagen de la hija amada de Dios. Amém? Amén. Então, lá amanhã não esqueça da botilha de água, Entonces mañana não esqueça da água. no se olviden del agua, de la botella de agua. Então, você pode também estender a mão para sua casa hoje Entonces hoy también puede extender su mano hasta hacia donde está su e casa diga: Senhor Jesus, y diga: Señor Jesús, visite a minha casa. visita mi casa. Coloca teus anjos lá em casa, Coloca tus ángeles en mi casa para que Ele cuida da minha casa. para que cuiden de mi casa, Esteja ali os anjos de Deus que estén los ángeles de Dios, e expulsa de lá todo o mal que liberen todo mal da minha casa. de mi casa. Maria Santíssima, María Santísima, cubra minha casa com teu manto sagrado, cubre mi casa con tu manto sagrado, para que a minha casa seja a casa da família de Deus, que mi casa sea la casa de la familia de Dios, onde Deus habita, donde Dios habita, onde os anjos de Deus estão presentes. donde los ángeles de Dios están presentes. Amém. Amén.